Então, hoje vamos falar sobre alguns fatores de risco, fatores que levam a pessoa ao suicídio. E por que eu estou falando sobre esse assunto? Exatamente porque eu ainda estou tendo a oportunidade de ter mais uma vez conosco a doutora Aline. Ela é psicóloga, ela tratou desse assunto de perto, até porque hoje eu também quero trazer uma ênfase sobre o suicídio dentro das Forças Armadas. Eu posso garantir para você que um dos fatores de risco é aquele sentimento prévio que alguns militares têm, que daqui a pouco vão ter que dar baixa e vão estar simplesmente desempregados. Como é que a gente vai resolver tudo isso? Bem, eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza, que a gente vai saber disso agora, porque eu trouxe duas feras, uma eu já falei e a outra eu vou apresentar agora. Bem, primeiramente, doutora Aline conosco, muito obrigado mais uma vez. Já estivemos no outro episódio falando mais claramente sobre suicídio, mais dentro daquela área emocional, mas eu sei que você é oficial da reserva e você deve ter vivenciado isso dentro do Exército Brasileiro, né? Vivenciei no Exército, vivenciei com amigos e vivenciei na pele, né? A saída para a reserva precisa ter uma atenção, um cuidado. É porque você se acostumou com aquela coisa, acabou gostando daquilo, mas você sabe que tem uma data marcada para partir. Tem data de início e fim e a gente não se prepara. A grande verdade é que a gente nunca está 100% preparado. E hoje, nesse episódio especial, eu trouxe também o Vinícius Arariba. Eu sempre fico pensando para ele quem foi, como é que esse sobrenome é da onde? Arariba. Arariba. Indiano. Indiano, né? Indiano ainda tem negócio de casta, né? Ah, tem muita coisa. Era casta rica, né? Você tem cara de gente rica. Tem cara. Vinícius, eu sei também que você é PQD. Porque uma das ofensas de um camarada é dizer, você foi PQD? Aí ele fica até ofendido, né? Fica ofendido. Ele não pode perguntar pro camarada se ele é PQD. Porque se ele não for, para que tanto humilhar? Eu sempre sou. Os paraquedistas já carregam esse sentimento. Cara, eu acho bacana isso, a questão de ser do orgulho de fazer parte de uma área do Exército Brasileiro. Até porque o cara que vai ser paraquedista, que é da Força Aérea, por exemplo, o cara fez AFA, Academia da Força Aérea. Meu filho, não adianta, você vai ter que vir para Deodoro para aprender a saltar de paraquedas. Quer ver outra coisa que ofende o cara? Você pula de Você pula de paraquedas, nunca fala isso para PQD, né? Ele salta, né? Ele não é sapo, né? Não é sapo, não é palhaço. Aí o cara faz escola naval ou faz qualquer outra escola militar, não tem jeito, meu filho. Você vai ter que vir para Deodoro, porque só tem uma escola no Brasil todo, é isso mesmo? É uma escola só, que é a área de estágio na paraquedista, na Centro de Instrução General Penha Brasil, a única escola de paraquedista do Brasil. Eu acredito que os PQDs carregam dentro deles um orgulho muito grande, até porque raramente eu vejo um PQD sem aquele cordãozinho dele, cordão que tem uma medalha. A tag, né? A tag, né? E tem um lendário 66, né? Lendário 66 é um dos nossos mentores, né? Que fala de vibração, de manter a mística, de mesmo ali com, acho que ele tem 86 anos, ele está vivo. É um lendário vivo, né? Que a gente chama lendário vivo. Rapaz. E ele, todos os dias, ele pega um ônibus em Nova Iguaçu e vem, destina a Brigada Paraquedista, vai para de estágio ali e dá aquele ânimo de motivação para os futuros paraquedistas. Mas eu acredito que traz um ânimo, o cara com 88 anos, com aquela vibração dele, o espírito dele de mística é muito forte, né? Então a gente olha para ele e vê, caramba. E aí eu fico pensando, Vinícius, quando eu trouxe a doutora Aline aqui, eu fico pensando, como é que a gente não consegue conceber a ideia de saber que tem suicídio dentro das Forças Armadas? Daqui a pouco eu vou falar com ela, mas eu falo com você que entrou no serviço obrigatório, não é isso? Sim. Você fez o seu trabalho, se tornou paraquedista. Então, você acha que enxergou esse lado sobre um outro prisma, um outro olhar? Porque ela veio mais como, além de ser um oficial, mas veio mais como aquela pessoa que ia cuidar dessa área emocional. Você já como um combatente, como é que você enxergou tudo isso? Isso realmente acontece? Acontece muito, em todas as áreas, né? Acontece. E o militar, eu entrei pelo serviço obrigatório, mas fui voluntário para a Brigada de Infantaria Paraquedista, lá é a tropa para voluntários, e eu fiquei durante 6 anos de formação. E a gente aprende muito forte a questão de você manter, de você estar em conflitos, de você estar em zonas que a energia mental ela tem que ter um controle para aquelas situações
E acaba que a vida civil, acaba que a vida humanizada, que eu falo, né, a vida com seus parentes, você fica um pouco brusco. Eu posso dizer assim, você é um pouco, a gente chama lá no Eternarói de roupa, raça e vibração. Você é muito do fazedor. E às vezes você não consegue entender que precisa de momentos para certas coisas. E é onde o militar entra numa zona, às vezes. Ainda mais quando ele acaba saindo das Forças Armadas, porque ele vivenciava isso. Eu conto a história do militar, ela começa às 5 horas da manhã, o dia do militar. Uhum. Quando ele levanta, quando ele pega o ônibus ou pega seu carro e vai destino ao quartel. Uhum. Quando ele chega no quartel, ele vai trocar a sua roupa. Uhum. E ele vai botar a sua farda. Em primeiro momento, o TFM, para ele fazer a atividade dele física. Então, essa atividade é uma atividade de rotina. Então, ele troca de roupa. Ao trocar de roupa, tem aquela resenha no seu alojamento. Aquela brincadeira com outro camarada, né? Que é o canga, né? O canga dele. Então, isso é todos os dias. Depois, ele vai fazer a atividade física. E a atividade física, a doutora vai falar um pouco mais sobre isso, é algo que previne muito forte a questão da depressão, da ansiedade, porque é botando o corpo em movimento. E as Forças Armadas, ela investe muito forte nisso e tem que fazer, é regra, fazer o TFM militar. Você imagina que o valor que as Forças Armadas têm para o nosso país, porque ela consegue trazer não apenas saúde emocional, porque, de certa forma, você está perto de pessoas, conversar todos os dias com alguém, fazer uma atividade física, isso fortalece demais a nossa saúde emocional. E você falou sobre um termo chamado canga, e eu vou pedir para a nossa oficial, doutora, o que é canga? Eu sei que você sabe disso, que você passou um tempo lá no Exército, você sabe disso. O canga é aquele que vai te socorrer quando tiver uma dificuldade, né? É o que está do teu lado, é o que vai carregar tua mochila quando tu não estiver aguentando mais. Então, a gente tem a máxima no Exército, né? Quem sai junto, chega junto. E o canga é o primeiro que vai lá e vai voltar e vai te buscar numa situação qualquer que seja. E você acha que nessa área emocional ele é um fator positivo para evitar esse risco de suicídio? É fundamental. É fundamental? Na depressão, as pessoas têm dificuldade de se reconhecer depressivo, né? Ainda mais tratando-se do público militar. Peraí. Você falou que o militarismo tem uma dificuldade de se reconhecer depressivo. Tá. É porque às vezes a gente olha o cara todo inteirão, aquele músculo. Sim. O cara, aquele cortãozão. A farda dele, né? Faz com que ele seja... A farda. Mas tu quer saber? Eu vou agora falar que eu sei que você, paraquedista, oficial da reserva, psicólogo. E deixa eu falar, além de ser palestrante, eu sou pastor. E como pastor, eu preguei sobre um homem chamado Naamã. Na Bíblia tem um homem chamado Naamã, que era comandante, cheio de medalha, brevezado, não era um só não, brevezado e cheio de medalha. Mas a Bíblia diz que Naamã era leproso. E aquilo estava acabando. O cara venceu tantas batalhas, mas estava perdendo uma batalha. Quando ele tirou a farda, ele estava todo manchado. E aí a gente percebe que embaixo daquela farda verde tem uma pessoa. Tem um ser humano que às vezes está ansiedade, depressivo, síndrome do pânico e que está levando... E você entende que o canga é aquele que consegue perceber isso mais rápido do que o psicólogo? Mais rápido do que o psicólogo. Porque tá ali no dia a dia, é o que o Vinícius falou. Quem que tá no alojamento e vai ver que aquele cara, ao invés de botar o TFM e sair para correr, ele vai querer ficar dormindo. Né? Ele vai deixar de fazer a atividade principal, que é uma atividade prazerosa para o militar, que é a atividade física, ele vai dormir. E eu acho que aquele coleguismo, né, Vinícius? Aquele coleguismo, o cara também, eu acho que ele entra em pânico, o cara entra em crise, quando ele percebe, caramba, a minha baixa já saiu, acabou. Mês que vem eu vou ter que ir embora e esse convívio, esse bate-papo vai desaparecer da minha vida. Então, é exatamente isso que eu Aí entra aquele sentimento... acho que você falou naquele outro episódio, me parece que você falou sobre a questão do desespero. O cara está no desamparo e entra o desespero e o cara... Só que até esse momento ainda é tranquilo. Porque é tranquilo. O momento de ele sair ainda é tranquilo para ele, porque ele ainda está de férias, ele na cabeça dele. Ele ainda está de férias, ele não caiu a chave ainda. Não virou a chavinha ainda. A realidade dele. Então, é o que eu estava falando, atividade do TFM, depois ele volta, atividade de expediente, depois ele vai almoçar, tradicionalmente o mesmo horário em todo lugar do Brasil, que é 11h20, né? 11h30. Ele almoça, depois ele tem o horário dele de descanso de 1 hora de tora ali, que a gente chama tora, para ele dormir. E depois volta o expediente, depois 4h30, 4h30, 5 horas, dá o toque para ele ir embora. Aí que ele chega em casa. E isso é todo dia. Quando chega esse momento da baixa, que você está falando, onde ele não vai ter mais isso,
Até aí ele tá de férias. Não, tranquilo, vou tirar uma férias aqui, tranquilo. Mas passou um mês. Aí começa a ficha a cair. Aí já que ele tá em casa, é aquele negócio que a mulher fala, já que tá aqui, né? Aí já começa a fazer algumas coisinhas dentro Vai de casa. lavar a louça. Lava a louça. Aí ele começa a cair a Não vai lavar a realidade. louça não, cara, Começa a mas cair uma tem que realidade. lavar. Caramba, acabou. Acabou. O próprio 66, o grande lendário 66, ele fala que um dia, quando publicou no boletim, ele, caramba, acabou. Chegou em casa, ele acordava cedo ainda, ia lá na rua e tal, mas daqui a pouco ele voltou e falou, caramba, preciso voltar. E até hoje ele tá no quartel. Ô, Vinícius, você tá falando um negócio, camarada, porque tem muita gente aqui assistindo, tem muita gente com a gente aqui, e eles têm ideia disso. Ele tem um parente militar, ele não consegue nem conceber essa situação, porque a gente olha, doutora, a gente percebe aquele camarada que está... Ele foi para a ESA, por exemplo, Escola de Sargento das Armas. Tá bom, vai fazer carreira. Mas isso não determina que ele não vai ter depressão, porque, pelo que o Vinícius falou aqui, você me falou, nós temos um número muito grande de militares que se matam. Sim. Que se matam. O que você, além do que ele falou, o que você acha? Porque eu tô com a galera aqui com a gente que tem parentes que são militares e que nem passa na cabeça deles que isso acontece com frequência. Teria outros fatores? É o meio, né? O fácil acesso ao meio. Então, o militar, ele tem um agravante de ter o fácil acesso ao armamento. E a cobrança que ele tem lá dentro, né? E a cobrança... Exaustão? A cobrança interna, a autocobrança, né? Aham. De ter que dar conta, de ser resiliente, de não demonstrar, né, que está cansado, que está precisando de ajuda. Então, tem todos esses mitos, né, que envolvem o ser militar. Né? O que está inerente ao militar, né? Não demonstrar fraqueza. Deixa eu te falar uma coisa. Eu assisti um dia desse no Instagram, você deve ter assistido. O cara, quando está se formando, ele tá lá com aquele... Vai trocar a boina. Aí o parente dele, a mãe dele, vem e abraça. E ele fica lá assim, ó. Com aquela cara de mal. Com aquela cara de... tipo assim, é como Posturado, né? Posturado, aquela coisa assim. Aí eu quando estou assistindo, eu falo assim... eu não sei se ele está está tentando, ele precisa ser aquilo naquele momento, mas a gente sabe que ele não é aquilo, a gente sabe que ele é um ser humano que chora, que é como se eu estou dando orgulho para minha família, e às vezes a mãe olha, ri, meu filho. Sério. Porque tem gente que tem cara de sapato apertado, né? E parece que tem que ter cara de sapato apertado para ser respeitado. Aliás, você é psicóloga, eu posso falar com você que tem 3 verbos que regem a vida das pessoas: o ser, o ter e o fazer. Tem gente que faz para se ocupar bastante, para não ter tempo de lembrar daquilo que ele é, porque aquilo que ele é, ele não gosta, isso não é bom para ele. E tem pessoas que têm que ter carro, ter emprego, ter dinheiro, para ser valorizado, ser recebido, ser amado. Então você vê que a nossa vida gira em torno desses 3 verbos. E aí eu fico pensando, o cara ter que parecer uma coisa que no fundo... Não é. Parece que o militarismo ele faz isso com a gente, né? Com as pessoas, né? Antes de ter, ele tem que ser, né? Ele tem que ser primeiro para depois ter. As pessoas querem pular essa etapa. O militarismo, ele aprende muita rusticidade. Então, ele tem esse posicionamento de rusticidade por ele aprender as habilidades de ser rústico em momentos de conflitos que ele pode ter. Né? Aí tudo é novo, né? Também está preso para a vida de um jovem, né? Tudo é novo para a vida de quem está se formando. Então, os comportamentos, ele está ali, na posição de descansar, a mãe dele dando a boina para ele, mas doido para chorar pelo sentimento. Só que só que ele aprendeu, ele passou por formações onde o sargento oficial zoeira, né? estimulou nele a dificuldade para ele superar. Então faz com que ele tenha esse comportamento. Mas, de fato, ele é um ser humano como qualquer outro. E você acha que essas coisas aceleram, doutora? Esse grande índice de suicídio que nós temos? Olha, acho que as Forças Armadas, no geral, assim, ela salva muito o público jovem, né? Porque ensina alguns atributos importantes para lidar justamente com a depressão. Né? Então, você trabalha a frustração num jovem de 18 anos que não sabe o que é receber um não, por exemplo. Né? Então, ele vai ouvir não, né, a primeira vez dentro do quartel. Né? Ele vai aprender que ele tem que comer o que tem para comer dentro do quartel.
Então, assim, ele tem ali uma grande oportunidade de trabalhar questões que serão fundamentais, né, para o desenvolvimento dele enquanto ser humano. Né, que hoje a ansiedade e a depressão e a ideação suicida em jovens tem aumentado muito. Por quê? Justamente pelo componente da impulsividade, né, por não saber trabalhar a frustração. Então, são jovens imediatistas, né? Então, se não deu certo uma ação, ele logo desiste de tudo, ele acha que a vida dele não vai dar certo. E dentro das Forças Armadas, a gente aprende, né? A gente ensina com que eles consigam trabalhar todas essas questões. E num período curto, né? No período básico de formação, ele consegue desenvolver bastante. Nós temos soldados, sargentos e oficiais. Sim. Aonde é o maior índice de suicídio? É no meio de soldados, sargento? É permitido falar isso? Não, esses números não são divulgados. Não são divulgados. Não são divulgados, mas assim, eu posso afirmar que tem suicídio em todas as classes, de soldado, recruta a general. Então... Eu fico pensando num oficial superior, saber que o cara desse se matou. Eu fico assim, imaginando, o que levou um cara desse a se matar? O cara tá com a carreira estabilizada, o cara é considerado, é recebido, ele tem motorista para levar o cara onde ele quiser, ele está cheio de glamour. Quais seriam, o que levaria um cara desse, né? O adoecimento mental. Adoecimento mental. A gente costuma dizer, assim, nada disso é relevante para quem não tem vontade de levantar da cama. Ah, tá. Entende? Você não adianta você falar, olha a família que você tem, você passou num concurso público, você tem saúde, você tem carro, você tem motorista. Nada disso é relevante para quem não quer levantar da cama. Então, não são argumentos sólidos para tirar uma pessoa de uma ideação suicida. Né? Então, tu tem que ver o que levou aquele camarada. É a rotina estressante? De repente, ele não quer mais continuar na vida militar. O cara aprendeu a se cobrar também? Exatamente. Então, assim, às vezes ele passou por um concurso, mas não se identifica com a carreira e não consegue pensar em outra coisa para ser da vida, também acontece. Então, assim, viver uma vida de frustração, todos os dias levantar e fazer com vibração que tu gosta, é lindo. Mas tu imagina todo dia ter que fazer essa rotina e você já não se identifica mais com a vida militar. Né? E o cara não tem condições de pedir... E nem todo mundo nasceu para ser militar, né? Exatamente. Tem gente que gosta de passar em concurso. E aí acabou passando por um concurso militar. E hoje em dia tá numa alta dessa situação. Exatamente. E muita gente frustrada. Né? A pessoa quer passar num concurso buscando uma estabilidade, mas não era aquilo que ela queria para ela. O sonho não é ser militar, o sonho é ter estabilidade. E aí ele vai se frustrar. Fica frustrado. Não, vocês falaram um negócio, é exatamente isso. É um diferencial. Ter estabilidade... é uma coisa, ser militar é outra coisa, porque o cara que vai ser militar, ele precisa entender que ele vai estar... rapaz, né? O negócio é diferente, né? Eu até costumo dizer o seguinte, militar não carrega carteira de trabalho, pô. Ou seja, ele não é, eu vou chamar o gerente, quero ir embora. Que negócio é esse? Ou seja... É um mundo diferente, né? Acho que ele é meio que um outro ser. É diferente. O código é outro, né? Os regulamentos são outros, regulamento militar, tudo diferente de uma vida civil. Então, às vezes, o camarada se torna militar pela questão do pai dele, pela questão da família dele, porque o pai dele queria que ele fosse militar e ele vai lá realizar o sonho do pai. Tem muito assim. Eu tive um episódio aqui com o Dr. Paulo, ele também é um psicólogo, ele falou que ele atendeu agora a menina que é capitão do Exército Brasileiro, ela é capitã do Exército Brasileiro, e ela falou que ela está olha, eu estou aqui porque minha mãe quis, meu pai quis, agora eu não vou largar essa minha vida, mas eu nunca me senti, eu sou frustrada porque não era isso que eu queria para minha vida, mas agora eu sou capitão, eu não tenho como voltar atrás, agora estou fazendo outras coisas, mas eu vou terminar minha carreira aqui, vou me aposentar. Ou seja, aí tu vê o sonho de tanta gente ser aquilo que ela quer ser e ela se sente frustrada por ser aquilo que ela, na verdade, não queria ser. E não larga pela questão da estabilidade. E aí eu pergunto a você, esse também é um fator que pode levar alguma coisa, a pessoa cometeu uma tragédia contra a sua própria vida. Mas a gente tem muitos militares que desistem da carreira militar, principalmente quando vai fazer a ZAO. Então, assim, o que é ZAO? É a formação de... Oficial superior? Isso, para capitão. Para capitão? Isso, eles têm que passar. E ali é um divisor de águas, né? Então, ele se descobre que ele não quer o estudo, tem que voltar de novo a ser estudante, ele descobre que ele não quer aquilo para ele. E tem gente que tem condições de fazer outras escolhas, né? Não é porque tem uma vida estável dentro do Exército ou da Aeronáutica ou da Marinha que ele não consegue passar para outro concurso público ou empreender. Eu conheço gente que saiu do Exército para ser empreendedor. Então, por quê? Porque deu ênfase no que te faz feliz.
Porque você acordar todo dia, e fazer uma atividade que não te faz bem, que não é o que tu escolheu, ou pode até ter sido o que tu escolheu, mas você não tá feliz e você não conseguir sair disso por conta da estabilidade, é muito frustrante. Então, acho que vale a pena enfatizar aqui o seguinte, que tem uma galera sendo com a gente, nos assistindo, às vezes você está colocando o seu próprio filho numa condição de risco de suicídio, porque você está levando o seu filho a uma coisa que ele já declarou que ele não quer, vai aumentar o estresse diário leva o camarada a tomar uma atitude dessa. Mas, o Vinícius, uma coisa que eu percebi em você, pelo que eu já te conheço, você já fez menção de uma situação aqui de que o camarada termina o seu serviço obrigatório e ele vai para casa. E aí? Todo mês ele ganhava aquele salário, porque não era só o colega que ele tinha, não era só uma rotina. Ele tinha um saláriozinho dele lá, né? E agora o cara está desempregado. Você acha que isso também é um fator agravante? O desemprego, né? A doutora Aline pode falar muito mais sobre isso, mas o desemprego é o que gera muita questão de suicídio. A pessoa não sabe o que fazer. Às vezes ela tem habilidade, mas ela não sabe tomar a decisão. Mas o desemprego, você diz, no âmbito militar ou em qualquer âmbito? Em qualquer âmbito, mas quando ele sai das Forças Armadas, o camarada que fica o serviço obrigatório, que eu chamo de serviço ali de 1 ano, ele ainda está recente para ele conseguir se adaptar à vida civil. Ainda é um tempo muito curto. Tá fácil? Tá fácil. Não tá tão difícil. Fácil, é Tá difícil. começando a vida Tá profissional, começando, né? Então não ainda tem tanto 19 impacto. anos, isso, não tem tanto impacto. O maior impacto é pro camarada que fica ali 8 anos. 5 anos para cima. Então ele acostumou, ele já começou a construir família, ele já criou filho, já tem esposa, Já comprou moto? já fez um empréstimo. Então ele Todo endividado, agiota, tudo mais. aí muitos deles não se preparam para esse momento. E quando ele sai das Forças Armadas, quando chega a baixa dele dia tal e ele sai, ele acha que ele pode tirar o descanso. Ele acha que ele pode ficar tranquilo agora, porque eu tenho um tempo ainda, vou receber uma peculiar, tá tranquilo. E é esse tempo que entra numa zona, que a gente chama, eu falo que é a zona da decisão. Se ele não souber dar o comando, ele vai ficar lascado. E é onde vem a questão da depressão. Por que a depressão? Porque, de acordo com as habilidades que ele tem, que ele construiu nas Forças Armadas, ele tem lealdade, disciplina, hierarquia, ele aprende muito forte isso. Tem gente que não tem, mas ele aprende muito forte isso. Quando ele vem para cá para fora, ainda mais um cara operacional, que fez alguns cursos, quando ele vem para cá para fora, as empresas querem essa mão de obra dele. Porém, ele precisa ter capacitações. E muitas das vezes, esse tempo que ele fica lá dentro, ele não busca essa qualificação. Ou até mesmo ele está em muitas missões e ele não consegue tempo para buscar as qualificações. Então, quando ele vai arrumar uma oportunidade de mercado de trabalho aqui, qual é a oportunidade que está para ele? Uma oportunidade que ele vai ganhar muito menos que ele ganhava. E é uma profissão que talvez ele não tenha muito orgulho disso. Aonde entra numa zona também que o pessoal entra em depressão. Por quê? Porque ele era o militar. Agora ele não é mais o militar. Agora ele é simples um trabalhador normal. Então ele começa a olhar para isso. Tem histórias de pessoas, né, que já chegou até a gente, que ele foi trabalhar numa função e ele começou a achar que, tipo assim, se sentindo imponente. Porque, pô, lá ele era o cara. Agora ele não é mais o cara. Para ir na cabeça dele. E ele tirou a própria vida. Então o que faz o desemprego, as faltas de oportunidade, faz com que o cara tome decisões erradas. Até mesmo quando não tira a própria vida, ele vai para o lado errado para tentar suprir uma necessidade dele, talvez de poder, de eu sou o cara aqui. A gente vê que é um mundo meio que injusto, porque você vê que isso já é uma coisa tão percebida, já não tem nada... Antiga, né? Antiga. Por que não se prepara para esse próximo capítulo da vida das pessoas? Porque parece que eu estou, então, usando as pessoas. Eu estou usando as pessoas para vir servir a minha pátria e depois que se lasque o mundo, ou seja, ele não tem nenhum tipo de vantagem por ter passado no Exército Brasileiro. Eu digo Exército porque você, quando fala de serviço obrigatório, que entra aqui pelo ano, você vê muito mais militar do Exército que da Marinha, da Aeronáutica, né? Sim. O número é maior. E aí, você como psicóloga lidou com isso lá dentro? Percebeu isso? A gente tem alguns programas, né, que o Exército faz para preparar para o mercado de trabalho, mas o militar que sai, ele tem que buscar também, né? Ele tem que ver o que ele aprendeu lá dentro, o que o Exército proporcionou para que ele conseguisse de desenvolvimento profissional, técnico profissional, mas parte dele também buscar, né, essa capacitação externa para o mercado de trabalho. Porque você falou uma coisa, Linda, que estou só antes cortando, mas você falou sobre uma coisa que, às vezes, o oficial temporário ele passa lá 8 anos.
Aí ele descobre que no final do mês ele tem um salário de oficial. Aí ele vê a chance de comprar um carro, que todo mundo vai querer vender um carro para ele. Vai querer vender uma casa, só que ele parece que esquece que ele só tem 8 anos ali ganhando aquele salário. E você percebe isso, que até no serviço... O cara que é do serviço voluntário, que o cara está lá, passa ali 6 anos também, 8 anos, e você, como... As pessoas deveriam fazer uma faculdade ou fazer um preparo para esse próximo momento da sua vida. Isso... Você percebe que isso geralmente não acontece. É porque são perfis diferentes, né? O oficial temporário, ele já entra com uma bagagem de formação muito alta. Então, você não passa se você não tiver pelo menos uma formação, uma graduação e uma pós-graduação. Dificilmente você passa sem pós. É porque tem a prova de títulos. A pontuação, isso. E uma experiência, uma bagagem profissional. Então, assim, o nosso problema enquanto oficial temporário é o mercado te aceitar de volta. É mesmo? Né? Exatamente. É. Pela questão de tu ter passado 8 anos ali fora da sua área ocupacional. Então, assim, por quê? Você é um administrador, mas você ficou 8 anos no Exército. Então, eles entendem que você não trabalhava com administração lá dentro. Você era oficial do Exército. Então, tem esse problema de reinserção, mas não por falta de bagagem. Já o que entra por serviço obrigatório, ele se acomoda. Ele fica lá na zona de conforto dele e não faz capacitações que o mercado civil pede. Não adianta falar assim, eu fui, trabalhei com obra ou trabalhei no rancho. Se tu não tiver um cursinho, um certificado, o mundo civil não vai aceitar. Não adianta saber dirigir carro, né? Tem que ter habilitação, Tem que ter né? habilitação. Tem que ter habilitação. Então, assim, foi-se a época que você bastava saber dirigir, sabe? Hoje você precisa ter a habilitação. E tem gente que tem habilitação, mas não sabe dirigir, né? Exatamente. Então tem muita gente assim, né? O militar, por exemplo, ele está preparado e para muitas áreas ele não está habilitado. Sim. E você vê muita gente aí que fez faculdade de engenharia, mas nunca trabalhou com engenharia. Exatamente. E o militar trabalhou. Exatamente. Você vê que o Exército, A quantas prática, né? obras, né? Só que a vida civil não é na prática, né? Nas Forças Armadas, quando você entra, é perguntado, sabe fazer o quê? Então, eu como militar, eu consigo dar a missão para aquele cara executar. Exemplo, ele é pintor. Vai lá e pinta. Parede. Pinta a parede lá. Pintou, beleza, já pintou. Vai cumprir a missão. Na vida civil, não tem como contratar o cara e falar para ele pintar antes. A não ser a empresa que faz uma seleção, mas a empresa quer contratar. Então, ela contrata por quê? Baseado no currículo. No currículo. O que acontece no caso do temporário, do tenente temporário? O que acontece também na inserção no mercado de trabalho? É que o tenente temporário não ganha mal, devido ao mercado. Então, quando as empresas olham aquele currículo dele e falam assim, cara, esse cara ganhava tanto, eu não vou conseguir pagar tanto para ele. Ah, entendi. Entende? Aí tem a dificuldade também. Tem essa dificuldade também. Será que ele vai querer trabalhar aqui para ganhar tanto? É. Aí nem chama ele, já pega a ficha dele. E às vezes até queria, né? Ela vai saber falar, ela fala isso. Não, quem não quer? Né? Feliz a empresa que tem no seu quadro de colaboradores um militar. Hoje nós tivemos uma reunião com um camarada que trabalha numa multinacional e ele hoje é presidente de um projeto nível nacional que dá oportunidade para veteranos. Isso acontece muito forte nos Estados Unidos, está trazendo para o Brasil. E a empresa viu nesse perfil. Como outros perfis que a gente já conversou com bastantes empresas que vê, cara, eu quero esse cara. Aqui a gente conversa sempre, eu quero esse cara, eu quero esse comportamento, eu quero esse perfil. Comportamental fala muito, assim. Olha, eu já estive nos Estados Unidos 8 vezes. E a última viagem foi agora. Em setembro, agora eu estou retornando. Vou falar uma coisa para você. A cultura nos Estados Unidos é uma cultura mega diferente da cultura do Brasil. O brasileiro, ele tem em busca de uma carteira assinada. A maioria, tá? Sim. Tá aqui. Ele tem em busca. O americano não, cara. Contrato. O americano, ele aprende desde berço a ser empreendedor. Contrato. A empreender, cara. Eu tenho material, eu sou palestrante, dou treinamento de empreender para liderar e liderar para empreender. E eu falo exatamente sobre isso. Essa cultura que o Brasil tem é uma cultura que parece que a gente está deixando de valorizar. Eu estou habilitado em quê? Eu sei fazer o quê? Opinar. Então eu vou empreender em cima daquilo que eu sei fazer. Porque, tipo assim, eu não vou vou esconder. Eu lembro que eu estive com você aqui em um dos episódios e você criou acho que é um projeto, Eterno Herói. Isso. Eterno Herói é a música do paraquedista, é isso? Isso, é a canção do paraquedista. Tu vê que eles são mesmo orgulhosos, eterno, a palavra é eterno. Ou seja, o negócio é muito forte, né? Então, você criou o Eterno Herói. Você imagina, você criou uma situação que acaba diminuindo esse distanciamento, porque quando você cria, tipo, uma associação, você vai reunir ali quem? Os camaradas que estavam no lugar onde vocês estavam. Eu acho que isso é uma questão de empreender. Você é um empreendedor, você criou.
Então, acho que falta na gente, sabe, doutora, passar essa coisa para os nossos militares de empreender, porque os países de primeiro mundo, eles não estão presos a uma carteira assinada. Aliás, a carteira assinada tem dias contados no Brasil. Ou seja, eles estão empreendendo a partir daquilo que eles sabem. E eles financeiramente, vão crescer muito mais. E é lógico, só não vão crescer se eles empreenderem numa área onde eles não têm inclinação, vocação. Tu imagina você como psicóloga? Hoje, o que nós temos? Uma galera precisando de atendimentos psicológicos, essa terapia, né? As pessoas estão necessitadas demais. Tu imagina quantas pessoas precisam de um atendimento nessa área. Então, é um mercado enorme que você tem na sua mão. Sim. O que acontece? Assim, por que a gente não fala muito de empreender no Brasil, né? Porque a sociedade não contribui, né? As nossas políticas públicas não contribuem, né? Você não tem você precisa ter uma carteira assinada para você poder ficar doente e conseguir ficar, né, sem trabalhar, por exemplo. O empreendedor ele precisa não depender de outra fonte de salário, por exemplo. Então, tem que ter uma reserva financeira para conseguir dar certo. E os impostos que a gente paga no Brasil são absurdos, né? As nossas políticas de incentivo ao empreendedorismo são zero. Então, assim, por que não é tão fácil empreender aqui? Então, tudo leva que a gente procure estabilidade, né? Não estabilidade de concurso, mas de uma carteira assinada. Por quê? Porque minimamente você vai ter um plano de saúde. Né, o que a galera pensa. É o que a pessoa busca, ela não olha o salário. Eu quero benefício. ter um plano de saúde, eu quero ter um auxílio Quando as pessoas vão para a empresa, filho. logo perguntam, vem cá, tem plano de saúde? É a primeira coisa que perguntam quando a gente faz um processo seletivo. Qual é o plano de saúde? Por quê? Porque a nossa saúde E é um negócio caro, né? É um negócio caro. Então, se a empresa já te dá um plano de saúde bom, já te segura. Ó, eu entendeu? tenho vale alimentação, um plano de saúde, meu irmão, tem tudo para a pessoa. Tem tudo. Aí você vai empreender, você não tem nenhum incentivo fiscal para empreender e você ainda tem que garantir a saúde da tua família. Porque você imagina, um plano de saúde familiar não sai E você está falando tudo isso no ano eleitoral, né? Porque a gente vai eleger agora vereadores e prefeitos. A eleição mais importante. E você sabe que uma cidade, nos Estados Unidos, funciona assim. Você não tem uma lei que rege o país. Tem aquela principal, é o esqueleto, é o dorsal. Mas cada estado tem as suas próprias leis. Você vê que tem pessoas que vão tirar drive license num estado e no outro estado ele não consegue tirar porque ele é imigrante. Sim. Ou seja, o que acontece? São diferentes as leis. E aí eu penso, o Rio de Janeiro, você tem aí tantos vereadores, eu tenho um prefeito, eu acho que... Eu vou falar aqui da minha área, por exemplo. Eu torço que os prefeitos entendam a importância do trabalho de capelania que é feito nos hospitais, que deixa muito barato para eles. Os capelães civis, eles só querem ter acesso. Eles não estão nem em busca de salário, querem ter acesso, que muitas vezes é um acesso já... a lei já está garantida em lei federal, mas muitas vezes o acesso negado, porque não parou para conversar sobre esse assunto, da importância de um capelão visitando um hospital. Então, eu estou querendo aqui abrir um espaço para dizer o seguinte, que a política que nós temos na nossa cidade poderia facilitar demais. Ou seja, Vinícius, poderia priorizar, vamos ser bem sinceros, priorizar uma galera que já custou. Porque custou para o governo federal preparar um militar. Não foi de graça aquele preparo. Houve um investimento e simplesmente joga. Você quer ver uma coisa que acontece? Eu tenho um cunhado que ele é músico. Meu irmão, ele foi um músico do Havaí aqui. Ele foi um cara muito falado. Se você procurar lá Roberto Rabelo, você vai ver. O cara é bom mesmo. Mas ele teve que ir embora. Acabou o tempo? Acabou o tempo. Aí eu fico pensando, mas como é que o exército joga um cara desse fora? Ou seja... eu fico pensando, não teria um segundo capítulo da vida do cara? Será que não podia ter preparado, aproveitar aquilo que eles gastaram com o camarada? Então, eu fico assim, entendendo o mundo meio que ilógico. E aí você vai concordar comigo, a doutora, acredito que sim. Você pega uma pessoa dessa, que não está preparada emocionalmente, o que ela faz da vida dela? Ela fala assim, gente, eu já estou com 30 anos, eu não posso fazer nenhum concurso militar, e tudo que eu queria ser era militar, e simplesmente eu fui dispensado pelas Forças Armadas. E agora, o que me resta?
você não sabe qual é a estrutura da pessoa. Isso é o caso que acontece no modo geral, né? Eu acho que, assim, o Exército, ele deixa as regras bem claras, sabe? São 8 anos. E aí você sabe que não vai ficar mais do que isso. Então, o militar, ele tem que se preparar enquanto está ali. Aproveitar ao máximo, buscar capacitação. E o que falta hoje, né, o que eu acho que a gente busca, Vinícius também, é que a sociedade reconheça, né, esse profissional. O quanto de desenvolvimento, de competências, de atributos que são importantes para o meio civil que a área militar proporciona. Então, eu tento ter uma visão mais positiva desse tempo que ele passou lá. Assim, eu passei 8 anos me desenvolvendo nessas habilidades. As empresas poderiam valorizar mais esses atributos comportamentais que a gente chama, né? Competências comportamentais. Que se hoje você fosse desenvolver numa empresa, por exemplo, liderança, você sabe que é difícil desenvolver liderança em quem nunca teve uma equipe, né, sob sua gestão. Nunca gerenciou nada. Né? Se você pega um sargento que ficou lá 3, 4 anos, você já sabe minimamente que ele sabe comandar uma tropa. Então, assim, olha o custo que essa empresa tem, né, de contratar alguém que nunca atuou com liderança e contratar alguém que passou pelas Forças Armadas, né? A economia que tem. Quantas pessoas trabalham sem energia, sem vibração, sem né? gamificação, que não sabe, que não sabe receber um não, né? Que não consegue trabalhar com vendas porque não sabe trabalhar a frustração. Então, se você pega um público militar, né, que já passou por isso e está disponível, está lá no mercado de trabalho e traz ele para a tua empresa, dá o treinamento que ele precisa para atuar ali, eu acho que só tem a ganhar. Então, acho que o Exército faz a parte dele. Poderia fazer mais se fechasse um encaminhamento para o mercado de trabalho? Poderia, concordo com você 100%. Mas eu acho que vai dar à sociedade reconhecer também o que esse cara já aprendeu dentro O que das você chama de Forças sociedade? Porque às vezes a gente está escutando aqui sociedade... As empresas mesmo. As empresas não têm conhecimento. Eu te digo porque eu já fui uma selecionadora que eu não sabia o que acontecia dentro do Exército. Comunicação, entendeu? né? A gente fala de questão comunicação, é saber valorizar o militar. Não, porque quando eu estou pensando, quando você fala a questão da sociedade, eu fico assim imaginando que talvez alguém pode estar pensando, mas como é que é isso? Não, eu estou voltando aqui nessa questão, onde nós temos tanta gente inteligente que está no poder, que precisa trabalhar uma campanha de conscientização, porque Vinícius, você teve essa preocupação. Você criou o Eterno Herói. Isso. Você criou o Eterno Herói. O Eterno Herói, aos seus olhos, pelo menos aos meus olhos também, quando eu não conheci o Eterno Herói, aos meus olhos, veio solucionar uma demanda que estava aí por ser atendida. O Eterno Herói, ele visa pegar essa galera que já tem esse preparo que dificilmente um curso vai dar. Sei. Né? Tá trabalhando um montão de valores e você vai o quê? Dar um curso, habilita e encaminha para o mercado? Como é que funciona? Exatamente. Vamos repetir isso aí porque... O Eterno Herói hoje é o maior movimento de comunidade que traz o pertencimento, a valorização, a preparação e o social dentro do nosso projeto. O militar e o veterano hoje, ele tem uma identidade. E para as empresas isso é muito importante. A empresa quer isso. Quando um empresário ele abre uma empresa, ele precisa de colaboradores. E ele precisa fazer seleções junto com o RH para selecionar seus colaboradores. Então você pode ter parceiros com você. A ideia é essa, é nós levarmos para as empresas essa mão de obra. Porque a gente fala de sociedade, quando a Aline fala de sociedade, não enxerga isso, a minha cabeça enxerga o seguinte: todo ano, militares vão para a reserva. Quantos mil, mais ou menos? Uma média de 65 mil. 65 mil? Vamos embora. Depende da quantidade que entrou. Mas uma média é essa. Então, todo ano, por que as empresas não estão lá nos quartéis esperando esses camaradas saírem para que elas possam dar oportunidades que elas precisam de colaboradores? Hoje em dia, as funções das empresas, dos seus colaboradores, é muito maior que antigamente. Hoje, a cobrança é muito maior do trabalho do camarada lá. Hoje, o camarada tem que deixar talvez um celular dentro do armário para que ele possa produzir. Antigamente, tinha suas regras também. Então, aumentou. Então, qual é a missão do Eterno Herói? Hoje, a nossa missão é ser o maior movimento de comunidade em trazer preparação, mentalidade, conexões e
oportunidade no mercado de trabalho para militares e veteranos. Como é que a gente faz isso? A gente mostra para as empresas que nós temos todo ano esses jovens que precisam ser recolocados no mercado de trabalho com um perfil de liderança, hierarquia, disciplina, lealdade, cumprimento de missão. O que nós fazemos? Junto com o nosso RH, nós preparamos esse camarada, preparamos eles. Então, ele tem esses atributos, agora ele vai ter capacitações através da nossa plataforma de cursos, que ele vai se qualificar para o mercado de trabalho. Já está habilitado, né? Já está habilitado. Então, quando uma empresa de segurança pensar o seguinte, eu preciso de segurança, nós temos esse cara. Eu preciso de vendedor. Ele não tem apenas nós temos uma esse ata, cara. né? Ele tem um preparo, né? Tem um preparo. Além da ata, ele tem a mentalidade. A mentalidade produtiva. A mentalidade de conexões. A mentalidade de network, de saber que esse cara... Nós temos lastro dele. Saber qual foi o comportamento dele. E que não foi perdido o que ele passou na vida, né? Que não foi perdido. Porque fica parecendo isso. O cara passou 4 anos no exército e eu pegou, eu vou usar isso aqui aonde? Aonde? É exatamente isso. O movimento traz isso. Traz esse pertencimento. Tipo assim, tudo que você utilizou, o brevet que você conquistou, você pode usar ele. Mas se isso for preciso. é só nível Rio de Janeiro? Não, nível Como é que Brasil. Tá? Nível Brasil? Nível Brasil. Só que é uma mentalidade, é um movimento gerado por mim, através dos nossos fundadores, da nossa comunidade, para a gente gerar essa valorização. Então é um trabalho de formiguinha. Trazer esse pertencimento do militar, essa valorização que lá nos Estados Unidos acontece e aqui a gente está construindo, não é fácil. Primeiro, não é fácil para quem está dentro. Às vezes o camarada mesmo de carreira, ele age contra. Porque ele acha que o militar temporário deveria mesmo... Ele que não quis. Ele que não quis estudar. Não, tem vários fatores. Tem vários fatores. Tem vários fatores. Tem vários fatores. Tem o camarada que ficou... Aí Não, você tem cara de carreira que se mata, e aí? É uma guerra de opinião. E todo mundo gosta de dar opinião. É. Então, o que a gente faz? Cara, você é de carreira? Você é bem-vindo aqui. Você pode gerar oportunidades, você pode gerar network, você pode gerar conexões, você pode gerar curso, você pode gerar aprendizado. E a gente está aqui comigo. Você é temporário? Cara, você não está sozinho. Eu passei por a mesma situação que você. Tive dificuldades no mercado de trabalho. A doutora Aline também, ela foi temporária, tem habilidade, tem faculdade, mas conhece diversos militares também de tenente R2 que passaram por dificuldade. Então, o que a gente vai fazer dessa comunidade? Vamos se encontrar, vamos se unir. Empresa X. E aí também é o seguinte, você pega uma profissional desse gabarito, que para entrar no exército já teve que passar por uma seleção. E depois ela vivenciou a vida militar, se tornou militar. Ela não é apenas uma psicóloga, ela é uma psicóloga que tem uma outra capacitação, ela tem uma experiência. Então, tu pega uma pessoa dessa para comandar um setor da sua empresa, camarada, ela vai dar muito menos trabalho, vai produzir muito mais, porque isso aí eu costumo dizer o seguinte, um dos melhores organogramas que nós temos de administração é o organograma militar. Então, tu vê... O que a empresa precisa? O que a empresa precisa? Pô, cara. A empresa precisa disso. O empresário precisa disso. E que horas tem? Vamos botar, o pessoal está assistindo a gente. Mas, exemplo, nesse horário agora, vai dar o toque no Brasil todo. Vai dar o toque no Brasil todo. E aí? Qual é a empresa que não quer uma cultura alinhada? Qual é o empresário que não quer saber o seguinte, cara, quanto que eu tenho de estoque de produto? O empresário vai pegar teu estoquista e vai lá contar? Não, o sistema vai entregar para ele. E ele tem que ter o quê? Tem que ter pessoas com lealdade. Tem que ter pessoas com hierarquia. Que saiba respeitar cada ponto, cada afazeres. E dentro dos nossos camaradas, dentro da nossa comunidade, nós temos isso. Então, como fala de sociedade hoje, gerar mais valor, gerar mais pertencimento, é ver as possibilidades que esse camarada tem, o que ele estava fazendo nas Forças Armadas, ele jurou defender a pátria, ele estava lá naquele tempo lá, servindo a pátria, fazendo algumas missões, e ali pronto para ser utilizado. Enquanto outros jovens que não decidiram fazer isso, estavam em casa. E às vezes com condições dos seus pais, sustentar ele para fazer um concurso. Estudando. Então, sabe de uma coisa, ô pastor? O presidiário, por exemplo, ele tem, a empresa que contrata o presidiário tem a isenção fiscal. Por que a gente não tem? Por que a gente não cria dentro de um projeto? É o que a gente está criando agora, na verdade. Mas sabe por causa de quê? Porque a insatisfação gera mudança. Eu acho que a insatisfação tem que ser revelada através de um programa como esse, de um podcast, de uma rádio. A gente tem que botar a boca no trombone. Eu vou falar uma coisa para você, existem pessoas que gritam pelos presidiários. Então precisamos de pessoas que gritem por esses militares que acabaram de sair, estão na reserva, seja remunerada ou não remunerada, porque você imagina que até o militar, que é militar de carreira, quando ele saiu dos 30 anos, camarada, você tem ali o lendário 66, você falou mesmo que ele teve um choque emocional, e você sabe, vou trazer isso para o meio pastoral. Eu conheço pastores que ele todos os dias acordavam e ia para a igreja de manhã. Meu irmão, ele se aposentou, daqui a pouco
Domingo de manhã ele pegou a Bíblia, botou o terno e a mulher perguntou, tá indo pra onde? Eu tô indo pra igreja. Tu já entregou, passou o cajado já, acabou o teu tempo, agora é outra... Porque o cara criou um hábito na vida dele. É o hábito, Então, essa transição, muitas vezes, mal feita, acontece isso. Tem que ter um preparo. E o cara tem que ter um preparo psicológico. Nós temos. E aí eu fico pensando que aí eu vou entrar, tu mexeu comigo, porque é o seguinte, eu acho que é assim, a insatisfação gera mudança. Eu acho que se tem alguém gritando pelo presidiário, tem que ter alguém gritando pelos militares, e que mesmo que sejam os próprios militares, porque agora, meu irmão, apesar de você ser militar, você carrega esse brevet, esse orgulho do militarismo, mas agora nenhum tenente pode te prender, nenhum general pode ter cadeia pro Não tem como. Agora, meu irmão, você sabe que agora é a tua vez. Agora é a nossa vez. Agora você vai empreender a favor dessa dor que você passou e que você percebe que é uma dor que a sociedade acaba sentindo. Gerando oportunidade. Porque eu falo o seguinte, imagina eu um acho. camarada desse que aprendeu diversas habilidades Poxa. com armamento, Poxa. com projeções, Uhum. com táticas de guerras, e ele receber uma oferta do lado errado. Ah, mas o caráter, os valores, os princípios do cara... Mas Meu é a irmão, fome, né, cara? É a fome, é. É a aí fome. são- E o filho que clama por uma escola? Então imagina... Eu sei que não justifica. Não mas justifica, eu tô- mas imagina esse camarada desse outro lado trocando um tiro com os nossos policiais. E tem. E temos vários aí, exemplos aí, vários, é só buscar, não vou falar o nome deles, mas tem vários. Então essa é um pouco da gente mostrar, cara, que existe várias oportunidades para esse cara. Uhum. Eu digo que sempre o seguinte, vencer é uma missão. Uhum. Assim como ele vai cumprir a missão das Forças Armadas, do serviço obrigatório ou até do concurso público que ele vai fazer, ele vai cumprir a missão. Se o sargento, o oficial, o cabo, o soldado mais antigo que ele, falar para ele o seguinte, você tem a missão de fazer isso, ele não negocia. Ele faz a missão. Uhum. Se ele não souber, ele vai encontrar alguém que saiba e ele vai buscar entregar essa missão pronta. É assim que funciona. É assim que funciona. Porque missão dada é missão cumprida. Missão dada é missão cumprida. É assim na vida dele, cara. A vida dele tem que ser tratada como missão. Eu acho uma coisa bacana no militarismo, a doutora Aline falou aqui, sobre o companheirismo, né, cara? Não deixar o companheiro para trás. Não pode. A gente vai vivo, vai morto, volta morto. Se você morreu, eu vou trazer você, eu vou trazer teu corpo. E, cara, eu acho que isso é tão bacana porque, doutora Aline, você sabe que eu vou tocar aqui no ponto, já estamos caminhando para o apagar das luzes do nosso podcast hoje. Eu vou falar uma coisa para você. Eu, como pastor, infelizmente, eu acho que eu falei isso num outro episódio, eu como pastor, eu vejo. Você sabe, tristemente, falar que pastores terminaram com suas próprias vidas. E a gente fica assim, ô Vinícius, eu não fico espantado, de verdade, eu não fico. Porque eu acho que o espanto das pessoas está na seguinte, não, isso é impossível, não pode. Eu sempre digo o seguinte, é muito fácil quando você não tem um canga. Olha só o canga, né, no militarismo. E muitas vezes nós, pastores, caminhamos sozinhos. Porque, às vezes, o cara acha que o cara que está na liderança, ele fica num espaço isolado, porque ele tem medo de dar confiança. Aquela coisa assim. Vaidade. E, cara, isso aí para mim é coisa de chefia, porque Vaidade. Liderança é estar junto. É network, Liderança conexões. é caminhar. O próprio Jesus, mestre por excelência, ele caminhou junto com os seus discípulos. Ele fez o discipulado dentro do barco, cara. Pessoas precisam de pessoas. Cara, e aí é a questão da soberba que a gente vê. Mas aí eu vejo alguns colegas que ostentando títulos, porque isso é o pastor presidente, seja o que for. Meu irmão, ninguém deixou de ser gente. Ansiedade, depressão não dá em poste, em pessoas. Até animais têm essas doenças emocionais. Até animais têm essas doenças emocionais. Então, tu vê como é gostoso. De vez em quando, eu conversei com uma mãe e ela falou da filha dela com um problema. Eu falei assim, pastor, ela insiste que é um cachorrinho, ela quer um cachorrinho. E eu olhei para a mãe dela e falei assim, o quanto que a senhora ama a sua mãe? O quanto que a senhora ama a sua filha? Pastor, não tem preço. E não tem preço? Você sente que um cachorrinho, que ela clama tanto, chama tanto, ela tá louca. Mas eu não suporto cheio de cachorro dentro de casa.
Deixa eu perguntar para a senhora de novo. Quanto que a senhora ama a sua filha? Aí eu disse para ela assim, deixa eu lembrar para a senhora uma passagem de Jesus, que ele chegou para Pedro e disse, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, Senhor, tu sabe que eu te amo. Então apacenta meus cordeiros. Tem um preço a pagar. Talvez o amor que a senhora tem pela sua filha vai ter um preço a pagar. É lidar com esse cheiro desse cachorro. Mas emocionalmente a senhora vai salvar a sua filha. Ela pegou o cachorrinho. Mudou o humor da criança. Então, eu estou aqui tratando aqui porque... Por que a gente quer empreender? Por que a gente quer resolver uma demanda que a gente sabe que está aberta, está por fazer? Porque a gente tem um sentimento maior. A gente ama o nosso Brasil. A gente ama as pessoas. A gente sente que nós temos capacitação para mudar essa realidade. E o preço a pagar. Alguém vai ter que se expor, alguém vai ter que gritar, alguém vai ter que criar, e talvez a gente sabe que a gente vai ter alguns nãos, algumas portas fechadas, mas nós vamos ter alguns sims também. E algumas portas que estão fechadas, elas vão se abrir. E eu acredito, doutora Aline, que diante dos tristes momentos que você vivenciou nas Forças Armadas, e que não tem, quando eu falo Força Armada, eu estou botando aí Exército, Marinha, Aeronáutica, mas me parece que o Exército tem o maior contingente de militares, né? Então, tipo assim, essa situação, a gente sabe que nada chegou naquele momento à toa. Uma criança leva 9 meses para nascer. Então, você sabe que são vários fatores que fez aquilo. E ainda outros suicídios podem ser evitados a partir desse episódio, a partir do conhecimento. Quando a gente tem conhecimento, a gente pode eliminar tudo isso. E só esse exemplo, pastor, de comprar um cachorro aí, que você falou, já é comprovado que ter um pet, você acariciar o pet por 10 minutos, tem liberação de dopamina. É mesmo? Opa, eu tô com uma vira-lata lá em casa, vou fazer isso hoje. É uma terapia. Você vai lá, faz, tem liberação. A florzinha. Exatamente. Então comprar um pet agora. Você faz atividade física, você estar no ambiente, né, para fortalecer a tua fé. Tem mesmo efeito de você ter um pet. Então, assim, a orientação que tu deu foi sábia, mesmo sem saber que isso... A mãe sabia que ia mudar o humor dela, mas não sabia que isso ia ocorrer... Ia liberar, né? Fisiologicamente no corpo. Libera o quê? Dopamina. Dopamina é o quê? É o hormônio da sensação de prazer. Então, é uma dopamina saudável, né? Você vai lá Legal. e faz acaricia o pet. Eu acho que eu não vou nem... Cara, não vou nem fazer carinho na minha esposa. Vou fazer carinho a florzinha. O abraço também libera. Libera. Então, Mas o carinho na esposa também libera também. Diz que os animais se tocam 6 vezes por dia. E eu falo lá na igreja, você aperta a mão de no mínimo 6 pessoas. Sim. Isso é importante. Relacionamento. Eu chamo de 30-30-30. 30 minutos de exercício. 30 minutos de leitura e 30 minutos de conexão espiritual. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Quem faz isso não tem como dar errado. Pô, 30 minutos de educação física, atividade física. É pouco tempo, né? É pouco tempo, É né? pouco tempo. É mesmo? É uma caminhada, pô. Caminhada? É, uma caminhada. Hoje eu caminhei 40 minutos. Tá bem. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Acontece que a gente tá deixando, a gente deixa o nível ali da roda da vida, né? Um pouco sempre. Eu tô seguindo um pouco menos, um pouco mais. Eu fui assistir uma palestra do Pablo Marçal, ele falou pra tomar banho gelado, 4h30 da manhã. Eu tô tomando. Ai. Tá difícil, viu, Pablo? Tá difícil. Isso aí são ritos que criam. Mas e fazer conexão com Deus, né? Orar, a gente já faz isso. Mas o banho gelado funcionou pra ele, né? Tem que tomar cuidado se vai funcionar pra você também. Eu não sei. De vez em quando eu vou quebrar. Eu vou mudar. Eu não tomo banho gelado, não. Tô bem quente. Tá bem quente. Entendi. São ritos que o pessoal vai criando e não significa que se você vai acordar cedo e tomar banho gelado, você vai vencer. Mas 30, não, isso aí mas tem coisas que mas tem coisas que você tem que mudar na sua vida. Atividade física, por exemplo. Atividade física. Conexões, network. Eu falo muito pro combatente, né? Aproveitando de estar no final, pro combatente se conectar com pessoas. Isso, cara. Cara, às vezes não é só o conhecimento, não é só estudar, não é só você. Isso é importante demais, mas se conectar com pessoas é as oportunidades que você vai precisar. Porque é um contato que vai fazer você decolar.
É verdade. Lógico. É um contato que vai te Eu levar tenho um pra outro material lugar. escrito sobre network. Eu estou lançando 3 livros. Pô, top. Já estão escritos, todo o material está escrito. Eu tenho Lições da Bíblia na Vida da Gente, eu tenho um livro Prospere, eu tenho agora Liderança Motivacional e Transformadora, Network Now, e tenho Empreender para Liderar e Liderar para Empreender. Esses 3 livros, Empreender para Liderar e Liderar para Empreender, Network Now e o Liderança Transformadora e Motivacional, eles saem esse ano ainda. Mas o que acontece? Você falou uma coisa aí, quando você fala sobre network, mexe comigo, camarada. Porque network Conexão. é a conexão. Através de você, eu conheci a doutora Aline. O Pablo, Tu imagina quantas coisas vão acontecer daqui pra Muitas frente? conexões. Cara, isso são conexões, isso é fundamental. o Pablo Massal fala o seguinte: quando alguém quiser te apontar, te acusar de ser alguma coisa com você, tu pergunta pra ela quantos livros ela tem. Tu já tem 3, então tá tranquilo. Não pode. Quantos livros tu tem? Quantos livros tu tem? Aí tu vai basear nisso aí. Aí ele fala, eu falei, cara, pior que é a realidade. Aí esses dias eu estava aqui no escritório e falei o seguinte: vamos perguntar pro chat GBT e pro Google quem é a gente. Se ele responder quem é você, é porque você está fazendo alguma coisa. Se não responder, tu começa a se mexer e começar a fazer alguma coisa. Se teu nome não tá ali, é porque nada tá O fazendo. meu podcast já deve estar Já tá lá. Tem que estar fazendo. Ô, Pablo Massal, eu já falei de você aqui umas 5 vezes, e vê se você manda um pix pra mim, tá bom? Ó, inclusive, eu acabei de falar com o Pablo Massal agora no e-mail agora ali, que eu tava falando com ele. Ah, Porque ele tá com uma seguradora agora aí que a gente tá negociando uma parceria. a Love. Tá, tu falou o nome, eu não tava certo, não, mas já falou o nome. Não, pô, mas você tá... Isso aí, ó, esse network... Uma das maiores ferramentas que tá startando é essa empresa que ele tá fazendo. Lógico, Isso é bacana. E tu sabe que a gente tem que ter essa liberdade de chegar, porque hoje tudo está aberto para todo mundo. As pessoas só precisam parar de dar desculpa da vida deles, mas eles precisam de pessoas, pessoas assim como você, assim como a doutora, assim como a gente, que já passou alguns perrengues na vida, algumas situações, algumas trincheiras, já enfrentamos algumas batalhas, porque eu sempre digo o seguinte, que experiência não é o que passamos na vida, experiência é o que nós aprendemos com o que passamos na vida. Então isso é muito bacana, porque a gente vai carregar essas coisas com a nossa vida, a gente vai somar na vida das pessoas, porque a partir de hoje eu posso somar um pouco mais na vida da doutora Aline, ela pode somar um pouco mais na minha vida, como podemos fazer a mesma coisa com o Vinícius assim. Porque hoje, por exemplo, eu sou um propagador do Eterno Herói. Eu sempre que eu vejo um militar que está na reserva ou está na ativa, eu falo para eles, você sabe que lá na vida militar, ali tem o Eterno Herói, procura lá. Ou seja, porque eu acho que quando eu percebo que isso vai agregar na vida da pessoa, eu preciso cumprir a minha responsabilidade. Senão eu vou ser um hipócrita. Eu vou ser só um falador de um assunto que eu acho legal, Sim. Mas não estou vivendo isso. Gente, a gente fica por aqui. Vinícius, fala aí o Instagram do Eterno Herói, o que você quiser falar. O Eterno Herói é Eterno Herói, Eterno Heróis. Eterno Heróis. Isso, tá em toda a plataforma. Eterno Heróis. Tá no Instagram, no TikTok e no YouTube. E você que é militar ou conhece o militar, está precisando se recolocar no mercado de trabalho, está precisando de conexões, está precisando buscar informações com pessoas que pensam como você, se conecta com a gente. Tem nossa Tenente Aline, que é nosso RH também, que está capacitando esses jovens para que eles possam se preparar um currículo de forma melhor, porque nem um currículo, às vezes, o camarada ele não consegue desenvolver. E a gente ele tem conteúdo, mas não sabe montar aquilo auxiliando ele para que ele possa ser inserido de forma mais rápida e nas empresas parceiras. Não só nas empresas parceiras, mas em qualquer outra empresa que representa essa missão. Lembrar você que você não está sozinho. Eu digo sempre que vencer é uma missão. E quanto mais pessoas, assim igual o senhor, duplicando o nosso movimento, mais jovens nós vamos conseguir alcançar e trazer mentalidade poderosa para ele, fazendo ele ser um empreendedor ou até mesmo um funcionário de qualquer outra empresa, mas que ele seja um cara justo, um cara fiel, um cara com valores e propósito. Essa é a nossa missão. Eu vou te apresentar, daqui a 3 episódios, vai estar aqui comigo, Coronel Eduardo Oliveira. Ele também é paraquedista. Excelente. Ele foi para a Escola Especialista, depois ele foi para a MAN e fez o IME, trabalhando juntos durante muito tempo. Somos amigos, inclusive o filho dele é médico, está na ativa. Ele vai estar aqui, vamos falar sobre física quântica. Legal. E vamos trabalhar essa temática. E ele vai ser mais um parceiro, alguém que vai conhecer o Eterno Herói. Isso vai ser muito bacana. Doutora Aline, fala com a gente aí. Eu sei que você tem muito a contribuir, eu sei que tem umas palestras bacanas. Eu faço palestra, né, na área de saúde mental, né, qualidade de vida, bullying, cyberbullying. Estou nessa missão com o Vinícius, ajudando, né, para a recolocação do mercado de trabalho.
né? E faço atendimento online. Então, quem tiver, né, com depressão, ansiedade ou simplesmente Precisa de um psicólogo, né? alguma questão da vida pessoal, de carreira, meu Instagram é Aline_Souza, psicóloga, né? É só chamar lá. Aline Souza com Souza. Z. Souza com Z. Com Z. Psicóloga. Psicóloga. Tudo Psicóloga. junto. Bem, o meu Instagram é Douglas Xavier Podcast e eu vou pedir que você que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva. Eu, como estou dizendo, eu estou começando, então eu preciso realmente do seu apoio. Você gostou? Gostou? Então, não apenas goste, mas se inscreva lá, faça um comentário, pode até criticar, não tem nenhum problema. E olha, compartilha esse episódio com os seus amigos, com os seus inimigos. Aquele cara que está te devendo, sabe que tem que te pagar, você não sabe como cobrar, manda para ele isso aí, que ele já vai escutar essa minha fala e sabe que você está mandando um recado para ele. Eu quero te agradecer muito, que está sempre com a gente aqui. E lembre-se de uma coisa, no momento mais difícil da sua vida, mesmo que você não ache ninguém, feche seus olhos. E fala com Deus e fala, Senhor, eu preciso de ajuda. Porque o Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas não posso terminar sem falar a minha frase predileta, que é do nosso treinamento de liderança. O líder não dá desculpas, ele mostra resultados. Até a próxima.